já está havendo um circuito de segurança, câmeras de segurança que flagraram um caso que está dando um nó na cabeça da polícia. O que aconteceu? Foi um crime passional ou foi um mero acidente de trânsito? Estamos falando do Parque Regina, região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Teve um acidente com morte ou um crime com morte? Porque um homem e uma mulher estavam numa motocicleta e um carro simplesmente se aproxima e atropela, entre aspas, né? Ou bate nessa motocicleta e mata o piloto da motocicleta e a ocupante do carona que estava no banco junto com ele. A princípio, um acidente de trânsito fatal, fatídico, trágico, até que a polícia descobre o seguinte: peraí, essa mulher que estava dirigindo o veículo, que derrubou e matou as pessoas da motocicleta, não só conhece o homem que estava conduzindo a motocicleta, como era ex-namorado dela, ou dele, melhor dizendo. Era ex-namorada dele. Será que foi o ciúmes que motivou isso? Será que essa mulher, no caso dela inconformada com o fim do relacionamento com esse rapaz, aproveitou uma oportunidade e deu vazão a uma raiva e acabou matando esse jovem e a pessoa que estava com ele? Para responder isso, Tony Castro, o nosso super repórter, está acompanhando todas as investigações do caso, traz ao vivo as informações, está acompanhando também o sepultamento do jovem. Põe o Tony na tela para mim. Tony Castro, bom dia para você. Como eu não falei com você na semana passada, não consegui Feliz Natal para você, meu caro. A gente lamenta, antecipa aí para o advogado da família os nossos mais profundos sentimentos. Ninguém merece passar por uma situação trágica dessa há poucos dias da virada do ano. Essa família está destroçada por uma atitude, no mínimo, irresponsável dessa mulher. Agora resta saber se é uma atitude criminosa. Tony Castro, a palavra está com você. Bom dia, meu amigo. Bom dia, André. Nós estamos aqui acompanhando esse momento de tristeza, né, e também de revolta aqui dos familiares que já puderam passar alguns detalhes de tudo o que aconteceu nessa história de amor que acabou em tragédia e um veículo, um carro que foi usado como uma arma para matar o Rafael, de 21 anos, e também a amiga dele, a Joyce, de 19 anos. A gente está aqui com o advogado da família, o doutor Fábio Costa. Os sentimentos, né? O André Azeredo está passando sentimento para o senhor, para toda, né, família, se eu puder passar também, porque dentro de instantes, André, o corpo, né, sepultamento que vai acontecer, que está marcado agora para as 11 horas da manhã. Aqui o doutor Fábio que vai poder explicar alguns detalhes, porque esse casal, Giovana e Rafael, eles na verdade estavam namorando, não é uma ex. Eles inclusive hoje estariam viajando para confraternizar e fazer uma espécie de um noivado neste dia de hoje. E a Giovana, muito ciumenta, doutor, ela acabou com tudo. O que o senhor já pôde apurar? O que o senhor, como advogado agora da família, pretende atuar contra a Giovana, que cometeu um duplo homicídio? Exatamente. Eles tinham uma viagem marcada para hoje. Eles seria a data oficial do início do namoro. Eles já estavam juntos há algum tempo, mas em novembro ele pede ela em namoro, né, e segundo a família, as informações que eu tive é que eles fariam uma viagem hoje para oficializar isso. Mas o fato é que ele estava numa reunião de amigos, e nessa reunião de amigos, a princípio era só ele com alguns amigos, mas teve a presença de algumas amigas. Fato esse que a Giovana não gostou, e ela manda mensagem para uma pessoa que estava no local dizendo: eu não quero mulher aí. E aí foi nesse momento que ela disse: estou saindo de casa. Ela sai de casa com o carro, pega a madrasta e as duas juntas vão até a casa, houve uma discussão, mas aí o Rafael sai do local e aí ele para numa adega e nessa adega ele dá carona para Joyce. E aí, tomada por uma crise de ciúmes, ela, quando viu o Rafael e a Joyce, os dois na mesma moto, ela resolve pegar o carro e fazer desse carro uma arma e tirar a vida dos dois. Pelo que o senhor apurou, ele tentou escapar, ele tentou fugir dela, ou ele nem percebeu que ela veio com o carro? Olha, eu estive no local, não tem absolutamente nenhuma marca de frenagem no local. Não tem ninguém que tenha dito: olha, ela está atrás de você. A velocidade empreendida por ela era tão grande que ele não teve nenhuma chance de defesa naquele momento. Então ele não sabia que ela estava perseguindo ele,
porque era um dia muito movimentado e ele não sabia que ela estava, para ele, segundo as informações, as pessoas pensaram que ela ainda estava no local onde estava acontecendo a confraternização, mas não, ela já estava com o carro nas imediações procurando ele, porque já sabia que ele teria saído de moto. E a madrasta estava dentro do carro, estava junto com a Giovana no momento ali desse ataque que ela usou o carro para matar o Rafael. Comprovadamente a madrasta estava dentro do carro. O que está sendo apurado agora e carece de uma investigação é saber se a madrasta tem algum tipo de participação. Só o fato de estar dentro do carro não coloca ela ainda na responsabilidade por esse duplo homicídio. Mas ela vai ser ouvida na delegacia, ela vai dar a versão dela e aí nós vamos saber se de fato ela somente estava no carro naquele momento ou se de alguma forma ela auxiliou, se ela instigou, se ela auxiliou a Giovana no momento desse atropelamento. A gente vai passar agora o André Azeredo, o apresentador, que ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou passar aqui a escuta, André, para você perguntar diretamente para ele. Obrigado, Tony Castro. Doutor, muito bom dia ao senhor. A gente lamenta profundamente que o senhor esteja tendo que passar por isso há 2 dias aí da virada do ano e mais ainda a família do Rafael e da Joyce. Doutor, primeira coisa que a gente precisa saber, Tony, obrigado, viu? Que a gente precisa saber é o seguinte, onde estava o Rafael? Esse encontro com a Joyce foi como eles estavam numa festa do serviço, alguma coisa assim? E como a Giovana sabia onde ele estava e ela sabia, como ela sabia que ele estava dando carona para a Joyce, ela estava seguindo o Rafael? Vocês já conseguiram levantar essas informações? Bom dia, André. Na realidade, essa era uma confraternização, era uma reunião de amigos que a Giovana, ela tinha sim o conhecimento. E ele disse a ela que teria essa reunião com esses amigos para confraternizar e ela já teria avisado para ele que nessa confraternização ela não queria nenhuma mulher, absolutamente nenhuma. Alguém disse para ela, a gente não conseguiu levantar essa informação ainda, mas fato é que nessa confraternização algumas amigas do Rafael chegaram. E essas amigas, aí a Giovana foi avisada disso. E nesse momento ela manda uma mensagem dizendo, eu disse que não queria mulher nenhuma nesse local. Eu estou saindo de casa. E aí nós entendemos nesse momento, André, que há sim uma premeditação. Ela vai até o local, tem uma discussão e ele pega a moto e sai. E aí ela sai perseguindo ele com o carro dela. O encontro com a Joyce na adega não foi nada programado. Foi algo que aconteceu pontualmente. Ele para na adega e aí ele encontra a Joyce. Não tinha marcado absolutamente nada com ela. Ele simplesmente encontra ela na adega. E aí, nesse momento, ele resolve dar uma carona para ela, mas ele não sabia que a Giovana estava perseguindo ele. E aí foi no momento que ela acabou atropelando os dois, André. Peraí, vamos lá para eu entender... E as minhas telespectadoras e os meus telespectadores também. Então, o Rafael estava numa confraternização. A Giovana sabia da confraternização, né? O Rafael diz para ela, ela pergunta, não vai ter mulher? E ele diz, não vai ter ninguém. Não vai ter mulher, só vai ter os meus amigos. Alguém diz para a Giovana, olha, chegaram meninas nessa confraternização. E o Rafael, nesse momento, sai porque ela disse que estava indo lá. É isso, pelo que a gente está entendendo. Nessa saída do Rafael da confraternização, ele para a motocicleta por algum motivo nessa adega e é aí que ele encontra a Joyce? Ou a Joyce estava na confraternização ou chegou depois naquela confraternização onde ele estava, doutor? Vamos voltar aqui no ponto em relação ao local da confraternização, André. No momento que a Giovana manda uma mensagem para uma pessoa e diz, eu estou indo aí, ele não sai do local. Ele tem uma discussão com a Giovana ainda no local da confraternização. Mas diante daquela confusão que teve no local da confraternização, ele simplesmente pega a moto e sai. Quando o Rafael sai da confraternização, a Giovana já estava no local. E quando ele sai com a moto, ela ainda estava na confraternização. Mas aí em seguida ela pega e sai atrás dele. E aí num primeiro momento ele achou que teria despistado ela. Foi no momento que ele parou na adega. E aí nesse momento que ele para na adega, ele encontra a Joyce, que não estava na festa. A Joyce não estava na confraternização. Ele encontrou a Joyce nessa adega. E ele só para a moto na adega porque ele naquele momento ele achou que teria despistado
a Giovana. Mas aí a gente não sabe se ela foi avisada que ele saiu da adega com uma mulher na garupa ou se ela, andando nas imediações, conseguiu avistar os dois. No momento a gente está vendo nas imagens, o corpo do Rafael está sendo levado para o sepultamento. É um momento de muita tristeza para a família desse rapaz. Um menino, gente, 21 anos. Coronel Roberto, doutora Marcília Rodrigues estão aqui comigo no estúdio hoje, nessa segunda-feira. Já já a gente mostra eles para vocês, nossos comentaristas. Estamos acompanhando ao vivo, então, a cerimônia de despedida do Rafael, 21 anos. Doutora Marcília, que trabalha com esse tema de violência doméstica, sobretudo violência contra a mulher. Hoje nós temos uma situação ao contrário e eu gostaria muito de ouvir a opinião da doutora Marcília Rodrigues, advogada criminalista, que está aqui com a gente, Coronel Roberto, uma pessoa de vasta experiência de serviços prestados na Polícia Militar. A gente está vendo o cortejo, portanto, a família acompanhando, o último adeus ao Rafael. O advogado da família do Rafael está gentilmente conversando ao vivo com a gente, com o nosso repórter Tony Castro, enquanto a gente mostra aí a cerimônia de sepultamento. Imagina você, minha senhora, hoje, dia 29, tudo preparado, tudo planejado já para o fim do ano, né? Um momento de renovação das esperanças, um momento da gente refletir o que aconteceu durante o ano, de agradecer a Deus pelas conquistas, pelas derrotas, porque as derrotas também nos ensinam bastante, mas esse tipo de notícia é um soco no coração. Olha, essa mãe e esse pai sintam-se abraçados por mim nesse momento tão duro e tão difícil. Doutor, então para o senhor não há dúvidas algumas para o senhor estar certo, determinado e sacramentado desde já que nós estamos diante de um assassinato. É isso? Ela teve de fato a intenção de matar ele. A gente não pode falar nesse momento, André, absolutamente em relação ao homicídio culposo. Um homicídio, uma lesão corporal seguida de morte, prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro. Não, isso é dolo, isso é intenção de matar. No momento em que ela pega o carro e ela avança o carro para cima de uma motocicleta com duas pessoas em alta velocidade, ela tinha sim a intenção de tirar a vida dessas duas pessoas. Mais que isso, além desse homicídio, desse duplo homicídio, é um homicídio que, no meu entendimento, lógico, isso virá na denúncia do Ministério Público, ao menos aí, André, pelo menos duas qualificadoras. Nós temos a qualificadora do meio cruel, jogar o carro para cima de uma pessoa, é inegável que isso é um meio cruel. E outra qualificadora é o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ou seja, naquele momento, eles não tiveram absolutamente nenhuma chance de se defender. Então é um duplo homicídio duplamente qualificado, viu, André? Bom, muito obrigado, doutor. Eu tenho uma outra imagem aqui, ó, um ângulo que vai ajudar a polícia. Essa imagem é exclusiva, hein, gente? Vai ajudar a polícia a investigar esse caso e chegar à conclusão se a Giovana queria matar o Rafael, o namorado dela, que estava com viagem programada para o Réveillon com ele. E ela tem um surto, um acesso de ciúmes, segundo nós estamos sabendo agora, por saber que ele estava numa confraternização. Chegaram meninas, ela foi até a confraternização, então, para tirar satisfação com ele, dizer, olha, você me disse que não teria moças aqui. E tem. Eles batem boca, o Rafael sai de moto, achou que tinha despistado a namorada. Quando ele para numa adega, dá carona para uma outra jovem que nada tinha a ver aparentemente com essa discussão que aconteceu antes. E aí a Giovana flagra os dois de moto e aí resolve jogar o carro contra ele. Pelo menos essa é a versão que a família do Rafael está sustentando, que a polícia vai investigar. Doutor, antes da gente encerrar nossa conversa, até para o senhor acompanhar o sepultamento, que o senhor de uma forma muito gentil atendeu a nossa reportagem. Doutor, quantos anos tem a Giovana? A Giovana, 23 anos, agora em outubro, completou 23 anos, André. Doutor, muito obrigado, né, pela sua gentileza, pela sua sensibilidade em conversar com a gente. É importante, né, porque casos como esse se repetem. E hoje foi o Rafael, né, mas casos como esse estão se repetindo. Isso a gente também atribui, eu vou ver com os nossos convidados aqui agora, sobre essa falta de controle, esse desespero. O que está acontecendo? Doutor, muito obrigado ao senhor, dentro das possibilidades, um feliz ano novo para o senhor, aí na passagem do dia 31, e transmita o nosso mais sincero sentimento à família do Rafael e também da Joyce.